Olá, pessoal, boa noite a todos. É um prazer a gente dar início à nossa nona atividade, já terças-feiras, na Sociedade Paulista de Infectologia. As primeiras 8 reuniões nós discutimos assuntos bem focados na questão do SARS-CoV-2, né, da Covid-19, e agora já vamos diversificar um pouquinho nas infecções secundárias. Então, aí vamos trabalhar tratamento das infecções bacterianas, a prevenção, infecções fúngicas, enfim. Vamos discutir um pouquinho que são dúvidas, né, do nosso dia a dia no tratamento desses doentes, especialmente no ambiente hospitalar. Essas próximas 4 atividades, nós contamos com o Fundo Educacional da Pfizer, que nos está ajudando aqui no patrocínio dessas atividades, pela Sociedade Paulista de Infectologia, mas toda a programação, todos os conferencistas, isso é tudo escolhido pela sociedade, não há qualquer intervenção da indústria nestas atividades. A indústria, muitas vezes, aceita o apoio como um fundo educacional, né, nos auxiliando aí no aluguel das plataformas, nos custos relacionados à organização do evento. Então, isso é importante, né, para que a gente conserve nossa independência científica aí nenhum palestrante tem qualquer ganho, né, com essas apresentações. Não há qualquer pagamento para os palestrantes nessas atividades. Isso é importante a gente estar colocando para todos vocês que estão acompanhando a gente. É uma atividade que tem dado enorme resultado, fantástico a facilidade das pessoas entrarem, discutirem temas de tanta importância, e é a contribuição, né, que a Sociedade Paulista de Infectologia faz para que a gente vincule mensagens verdadeiras, corretas, baseadas em evidências científicas, baseadas na literatura. É esse o nosso objetivo. Bom, a Mariângela já está aí com a gente. Obrigado, Mariângela. Está ouvindo bem, Mariângela? Tudo bem? Legal. Então, eu vou passar a palavra para a Mariângela, que está coordenando essa atividade, e a partir daí está sob o comando da Mariângela. Está tudo bem, Mariângela? A gente não está te escutando, dá uma testada aí. Talvez você precise entrar pelo celular, então, talvez. Talvez o som do computador não está muito adequado. Bom, vamos dar início, então. Eu vou fazer a apresentação. A professora Mariângela Ribeiro Rezende, ela é professora do Departamento de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Unicamp, da disciplina de Infectologia. Também gostaria de dar início à atividade com a professora Thaís Guimarães. A Thaís trabalha no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo e também no Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Essa primeira apresentação, ela falará sobre tratamento das infecções do trato respiratório, e a seguir nós contamos com a professora Maria Cláudia Stockler. A Maria Cláudia também trabalha no Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, também está trabalhando nas unidades COVID do Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Então, obrigado a Maria Cláudia. Ela tem também um outro local que ela gosta também, que trabalha, depois ela se apresenta aí. Mas obrigado aí a vocês aí
pela participação e obrigado aos convidados. Estamos aí com em torno de 150 participantes nesse início de atividade. E realmente para nós é um orgulho aí vocês estarem acompanhando a gente nessas atividades, são realmente bastante importantes. Vamos lá, Thaís, com você aí a palavra. Bom, boa noite, pessoal. Obrigada a todos pelo convite, obrigada, Edu, por mais esse convite de participar de uma terça na SPI. Obrigada, Maria Ângela, obrigada, Maria Cláudia, por compartilhar a mesa comigo. E vamos lá, então, começar. Deixa eu começar colocando aqui a minha apresentação. Então, vamos lá. Eu vou falar, então, sobre tratamento das infecções do trato respiratório. Eu queria começar falando que quando a gente tem, obviamente, uma pneumonia, a gente tem diversas etiologias. E dentre as etiologias virais e as etiologias bacterianas contribuem aí com uma grande monta de germes capazes de causar pneumonias. E como a gente está vivendo aí numa epidemia de Covid, e obviamente o tratamento da Covid já foi intensamente abordado aqui nas terças da SPI, eu vou especificar a minha fala sobre as complicações bacterianas, principalmente aí focando nas complicações bacterianas em pacientes com Covid. E o que a gente tem, então, obviamente, eu não vou abordar a etiologia viral, eu vou abordar as infecções bacterianas. E o que a gente tem de infecções bacterianas pulmonares, então, em épocas de Covid? A gente tem dois tópicos que eu vou abordar com vocês. Um que seria a co-infecção. Então, qual que seria o racional para a gente ter uma co-infecção bacteriana? A gente tem um paciente que tem uma pneumonia grave, a gente tem um paciente febril, a gente tem um paciente com uma imagem tomográfica nem sempre característica, ora o paciente tem vidro fosco que pode sugerir infecção viral, mas ora o paciente pode ter uma condensação que pode sugerir uma infecção bacteriana, e a pergunta que a gente faz é quando a gente olha para a imagem desse paciente, a gente pensa assim, será que tudo isso que eu estou vendo nessa imagem pulmonar, será que tudo isso é vírus? Ou também tem uma co-infecção bacteriana que vai demandar um tratamento? E, por outro lado, a gente tem as complicações bacterianas pulmonares do paciente com diagnóstico de Covid, porque eu também continuo tendo um paciente que tem uma pneumonia grave, um paciente que necessita um suporte de oxigênio através de uma ventilação mecânica, e como todos nós sabemos, esse paciente pode complicar com uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, o diagnóstico da PAV, que já era complicado, ficou pior ainda na época do Covid, e a pergunta que a gente faz é, será que eu estou frente a uma fase inflamatória da Covid, ou será que esse paciente está piorando porque ele está tendo uma complicação bacteriana decorrente da ventilação mecânica? E, obviamente, por que a gente se preocupa com tudo isso? Porque esse paciente vai demandar o uso de antimicrobianos de largo espectro, que algumas das vezes pode ser inapropriado, e se a gente conviver com esse uso inapropriado de antibiótico de largo espectro, obviamente a gente vai ter um aumento da resistência bacteriana, e isso vai demandar também um aumento da densidade das infecções relacionadas à assistência à saúde, e obviamente aí uma maior mortalidade. Então, eu queria começar abordando com vocês um pouquinho da co-infecção no paciente com Covid. Então, recentemente, a gente teve aí publicação de 2 meta-análises abordando justamente esse tema da co-infecção. Uma primeira meta-análise abordando tanto infecções secundárias quanto co-infecção em pacientes com Covid, que foi publicada na Clinical Microbiology and Infection, e uma segunda meta-análise abordando somente co-infecções em pacientes com Covid, também fazendo aí uma revisão sistemática e uma meta-análise publicada no Journal of Infection.
Então, queria compartilhar com vocês um pouquinho dos estudos dessas duas meta-análises, e aí o bom da gente ter uma meta-análise é que a gente consegue ter um resumo de todos os estudos que foram publicados. A primeira meta-análise publicada, então, tentando correlacionar com a infecção em pessoas com Covid, analisou 30 estudos envolvendo cerca de 3.834 pacientes, e o que eles perceberam? 7% desses pacientes tinham uma co-infecção bacteriana, variando aqui numa porcentagem de 3% até 12%, sendo a maioria, 14%, em pacientes que estavam em unidades de terapia intensiva e 4% em pacientes que estavam em enfermarias. E eles encontraram como co-infecção Mycoplasma pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Haemophilus influenza. Quando eles foram olhar para a co-infecção viral, eles encontraram a co-infecção por outros agentes virais em torno de 3%, sendo os vírus mais encontrados o vírus essencial respiratório e também o vírus da influenza A. E 3 estudos acharam co-infecção fúngica. Então, eu queria mostrar aqui para vocês um pouquinho do resumo desses estudos que foram analisados nesta meta-análise. Se a gente for ver aqui, essa é a primeira tabela demonstrando os estudos. A maioria dos estudos foram realizados na China. A maioria dos estudos de corte, retrospectivas ou relato de série de casos. Estudos com N pequeno, aqui a gente tem um estudo que tem um N grande, envolvendo 788 pacientes, e quando a gente olha aqui para os dados de co-infecção, esses trabalhos mostram realmente porcentagem de pacientes com co-infecção em torno de 10%, o estudo que tem um N maior de 188 não achou co-infecção viral, mas a gente vê que o que mais achou aqui foi em torno de 20% de co-infecção bacteriana em pacientes com Covid. E continuando na tabela, a gente passa então a ter estudos realizados fora da China, estudos realizados nos Estados Unidos e na Europa, também com série de casos, com um N bem pequeno, na qual a gente vê aqui a taxa de co-infecção bacteriana em torno de 12,5%, e um estudo aqui achou 45% de pacientes com co-infecção bacteriana. E quando eles foram analisar quais eram os agentes etiológicos presentes nesses casos de co-infecção, conforme já dito, o primeiro agente bacteriano foi Mycoplasma pneumoniae, cerca de 45% de co-infecção por Mycoplasma. Em segundo lugar, Pseudomonas aeruginosa, depois Haemophilus influenza, em quarto lugar, Klebsiella pneumoniae, e depois a gente vê outros agentes, estando aqui o Staphylococcus aureus, com uma porcentagem bem menor. E quando eles foram analisar a porcentagem de co-infecção viral, o vírus mais frequentemente isolado foi o vírus essencial respiratório, com cerca aqui de 16-17%, a seguir influenza A, depois rino e enteroviroses, influenza B e outros vírus capazes de causar infecções respiratórias. Só que se a gente for somar aqui influenza A com influenza B, a gente passa a ter 30% de co-infecção com o vírus da influenza, suplantando aqui, então, o vírus essencial respiratório. Passando agora para outra meta-análise que também estudou a co-infecção em pacientes com Covid, essa outra meta-análise analisou 28 estudos envolvendo cerca de 3.500 pacientes com Covid, no período, então, de dezembro de 2019 até março de 2020, e eles acharam na apresentação 3,5% de co-infecção e como complicações bacterianas secundárias em torno de 15% de complicações bacterianas. E eles também relataram que esses pacientes, 71% desses pacientes, receberam antimicrobianos durante a sua internação. Nessa meta-análise, quando eles vão explicitar os agentes etiológicos encontrados durante a co-infecção, novamente, Mycoplasma aparece como o primeiro agente de co-infecção, responsável aqui por cerca de 30% de co-infecção, seguido também do Haemophilus influenza, em terceiro lugar da Pseudomonas aeruginosa, e em quarto lugar da Klebsiella pneumoniae. E, óbvio, a gente vê a mesma sequência de frequência de patógenos, porque muito provavelmente os estudos dessas duas meta-análises estão superpostos, então a gente consegue ter aí a mesma casuística. Nesse
meta-análise, eles fazem uma descrição um pouquinho melhor das classes de antimicrobianos que foram prescritos para esses pacientes com Covid. Então, aqui no total de 285 pacientes, 45% deles receberam fluoroquinolonas, 14% carbapenêmicos, 12% cefalosporinas de segunda ou terceira geração, e depois diminuindo aqui 10% linezolida, beta-lactâmicos, macrolídeos e outras combinações. Mas lembrando que nessa meta-análise, 71% dos pacientes receberam antimicrobiano. Então, baseado nesses dados de co-infecção, eu queria mostrar para vocês um pouquinho de um trabalho que a gente vem coletando, dados de vigilância dos pacientes internados no Hospital do Servidor Público Estadual, porque a gente teve a ideia justamente de analisar se os pacientes que chegassem nas unidades de terapia intensiva com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid realmente tinham co-infecção. Então, a gente passou a coletar sistematicamente dos pacientes que eram intubados na unidade de terapia intensiva uma secreção traqueal no D0 da intubação em busca de agentes etiológicos e também na busca de outros patógenos que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente já tem, essa aqui é uma análise bem preliminar desse nosso estudo, uma análise de 203 pacientes que foram internados em UTIs com suspeita ou confirmação de diagnóstico por Covid. Desses 203, 56 pertenciam ao sexo masculino, média de idade desses pacientes 66 anos, 57% tinham hipertensão, 37% tinham diabetes, 22% tinham obesidade e 9% desses pacientes já tinham diagnóstico de uma pneumopatia prévia. A média de tempo desses pacientes para ventilação mecânica foi em torno de 3,8 dias, mas variou de 0 até 40 dias, e aqui pacientes que estavam no ambiente hospitalar e que foram para a unidade com suspeita de Covid. 23% desses pacientes já chegaram diretamente na unidade de terapia intensiva porque eram casos graves, e 65% desses pacientes tinham comprometimento de mais de 50% na tomografia de tórax, ou seja, realmente eram pacientes que tinham uma certa gravidade, principalmente do ponto de vista pulmonar. Então, o que nós fizemos? Esses 203, 179 pacientes coletaram um teste rápido para influenza. Encontramos influenza positiva em 2,2% desses pacientes. 45 coletaram antígeno urinário para legionela, não encontramos nenhum caso de legionela positivo. 67 realizaram uma primeira cultura da secreção traqueal imediatamente após ou até o primeiro dia da intubação orotraqueal, e desses 67 nós encontramos 8,9% com resultado positivo, sendo 2 casos de Staphylococcus aureus, 1 caso de Acinetobacter e 3 casos de Klebsiella pneumoniae, sendo esses gram-negativos em pacientes que já estavam com mais de 14 dias de internação hospitalar. Então, se eu pudesse fazer aqui um resumo da co-infecção para vocês, a gente vê que pelos estudos a co-infecção bacteriana é baixa, variando de 3,5% até 7%. Quando ela existe, pelo menos nos relatos da literatura, o Mycoplasma pneumoniae parece ser o agente bacteriano mais frequente. Então, a gente poderia pensar que a terapia antimicrobiana inicial poderia ser suficiente com o macrolídeo, porque eu conseguiria cobrir o agente mais frequente, sem aqui entrar no mérito da discussão do macrolídeo como um imunomodulador. Apesar de que alguns guias recomendam ceftriaxona, uma cefalosporina de terceira geração, mais o macrolídeo. Mas se a gente for pensar por esses dados de estudos publicados na literatura, a gente não teve um encontro de Streptococcus pneumoniae. Então, a gente pode pensar em começar com uma terapia empírica inicial no paciente que a gente suspeite de co-infecção, talvez aqui só com o macrolídeo. E se a gente for pensar na co-infecção viral, a taxa de co-infecção viral nesses pacientes é menor ainda do que a bacteriana, em torno de 3%.
Quando ela existe, o vírus influenza realmente é o mais frequente, então acho prudente a gente começar com uma terapia com oseltamivir até a gente ter um resultado para o vírus influenza negativo. E, obviamente, em crianças, descartar aí o vírus sincicial respiratório, porque ele parece ser um agente de co-infecção, principalmente nas coortes de crianças que foram estudadas nestas meta-análises. E aí eu queria passar, então, para a infecção bacteriana secundária. Na verdade, é uma grande celeuma. Então, a gente já sabidamente, quem trabalha com controle de infecção hospitalar, tem bem claros critérios diagnósticos para pneumonia associada à ventilação mecânica, que nunca foram bons, né? A gente sempre teve celeumas e dúvidas com relação aos critérios diagnósticos. Então, o paciente precisa ter mais de 48 horas de ventilação mecânica, um novo ou progressivo infiltrado ao exame de imagem, que num paciente com Covid é muito difícil, porque a gente recebe um paciente que chega para a gente com uma tomografia computadorizada de tórax, e na qual, durante o segmento, muitas vezes a gente não consegue repetir a tomo, porque o paciente é muito grave, porque o paciente está pronado, ou porque o paciente não tem condições de descer para realizar o exame tomográfico. Então, a gente começa com uma tomografia e acaba seguindo com uma radiografia simples de tórax. E a gente sabe de toda a limitação em a gente ver novos ou progressivos infiltrados quando a gente tem uma radiologia simples de tórax. Por outro lado, os outros critérios clínicos que seriam leucocitose, leucopenia, febre, mudança ou aparecimento da secreção traqueal e uma piora da relação PO2-FiO2, também são critérios presentes na COVID. O doente também pode evoluir com leucocitose, o doente também pode persistir febril, o doente tende a piorar sua relação PO2-FiO2. Então, nessa fase de pandemia de COVID, quando a gente encontra esses critérios, a gente não sabe se nós estamos frente a uma evolução da doença COVID, ou seja, o paciente está entrando na sua fase inflamatória e eu vou achar todos esses critérios, ou será que esse paciente realmente tem uma complicação bacteriana que eu precise tratar? Será que ele está fazendo uma pneumonia associada à ventilação mecânica? Uma dos itens que a gente poderia pensar para tentar diferenciar se é COVID ou se é uma pneumonia bacteriana, seria a gente estar realizando dosagens séricas de procalcitonina nesses pacientes. Então, já é conhecido e sabido que a procalcitonina é um biomarcador que tem como uma das suas maiores utilidades justamente estar aumentada na presença de infecções bacterianas, mas não estar aumentada em infecções virais. Então, a medida de uma procalcitonina poderia servir para estimar o prognóstico desse paciente, para definir a duração do tratamento e assim a gente poder ter mais segurança para suspender o antimicrobiano desses pacientes e principalmente aqui para diferenciar uma pneumonia bacteriana de uma pneumonia viral. Então, pensando que eu tenho um paciente que pode ter uma complicação do COVID, mas que pode estar complicando com uma pneumonia bacteriana, a dosagem sérica de procalcitonina pode ser promissora nesses pacientes. Então, eu fui buscar na literatura o que tem já de publicação em termos de procalcitonina e COVID, e a procalcitonina tem sido utilizada em 2 cenários. O primeiro cenário para estimar o prognóstico e gravidade do paciente, e no segundo cenário, que é o que interessa para a gente, é realmente para a gente praticar o stewardship de antimicrobianos e poder descalonar ou suspender o antibiótico desses pacientes. Então, também todos nós sabemos que a COVID, muitos biomarcadores têm sido analisados, não só a procalcitonina, mas ferritina, dedímero, vários biomarcadores sendo utilizados na interleucinas, nessas fases inflamatórias. E já tem descritos cortes chinesas mostrando que a procalcitonina nos pacientes, durante a admissão, os pacientes chegam com níveis normais. E já é conhecido também a experiência com a influenza de que a procalcitonina tem 94% de valor preditivo negativo para a infecção bacteriana em pacientes em unidade de terapia intensiva com diagnóstico de influenza. E também já sabido que quanto maior o nível de procalcitonina, maior a gravidade desses pacientes e também maior a mortalidade.
Então, da mesma maneira, separei alguns estudos aqui falando da procalcitonina correlacionando com o COVID. Esse estudo é um estudo de uma corte chinesa, um trabalho publicado no Lancet Infectious Diseases, analisando 191 pacientes, correlacionando os níveis séricos de procalcitonina com pacientes que sobreviveram e pacientes que morreram. E o que a gente vê aqui, com diferença estatística significante, níveis de procalcitonina aumentados em pacientes que morreram, 25% versus 1%. E quando foram analisar especificamente pacientes com procalcitonina normal e pacientes com procalcitoninas elevadas, a gente vê que na análise univariada as diferenças estatísticas foram justamente em pacientes com score de SOFA maior, pacientes com score Apache maior, pacientes que tinham maior necessidade de ventilação mecânica, pacientes que tinham mais leucocitose, pacientes que tinham mais inflamação. Então, obviamente, o nível de procalcitonina realmente está aumentado em pacientes com maior gravidade e com maior atividade inflamatória. Esse outro estudo, já analisando 95 pacientes com diagnóstico de COVID, eles viram que a procalcitonina estava em níveis normais em pacientes que a doença foi classificada como moderada, mas em compensação em pacientes mais graves ou em pacientes críticos em unidade de terapia intensiva, os níveis de procalcitonina foram maiores. E quando eles acompanharam a procalcitonina durante a admissão, a internação e até a alta desses pacientes, eles viram justamente que os níveis de procalcitonina tenderam a cair da admissão até a alta desses pacientes. E quando esses pacientes morreram, e aqui então caso de morte, a procalcitonina esteve elevada no terceiro dia ou na medida imediatamente que antecedeu a morte desses pacientes. Então, obviamente, ela é realmente um indicador de gravidade. E aí, da mesma maneira, a gente resolveu também dosar a procalcitonina em pacientes das unidades de terapia intensiva do Instituto Central, e a gente tinha a procalcitonina disponível e a gente resolveu, então, nós do controle de infecção hospitalar, nos casos que tinham os critérios epidemiológicos de pneumonia associada à ventilação mecânica, a gente colhia a procalcitonina para ver se a gente conseguia praticar um descalonamento. E aí, então, a gente também são análises preliminares, a gente tem já 80 pacientes com a coleta de procalcitonina e a gente conseguiu separar os pacientes que tiveram o diagnóstico, o critério epidemiológico de pneumonia, que foram 22, e outros pacientes que tiveram a coleta da procalcitonina, mas que não tiveram o critério epidemiológico definido de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, para o paciente que tinha pneumonia, a média de nível sérico de procalcitonina foi 7,2 e aqui a média foi 3,1, com uma variação aqui que foi basicamente igual. 90% desses pacientes que tinham PAV tinham procalcitonina maior que meio e 68% tiveram agente etiológico isolado em secreção traqueal. Dos pacientes que não tiveram pneumonia associada à ventilação mecânica, 50% tinham a procalcitonina com nível sérico maior que meio, lembrando aqui que o cutoff realmente é meio, e 26% desses pacientes tiveram agente isolado, sendo somente 4 secreções traqueais, 6 hemoculturas e 1 uro. Então, muito provavelmente, esses pacientes tinham procalcitonina elevada porque eles tinham outras infecções que não uma pneumonia associada à ventilação mecânica. E eu fiz uma análise univariada aqui dessa porcentagem, dessa média de procalcitonina, e numa análise univariada ainda bem preliminar, não encontrei nenhuma diferença estatística significante, mas talvez ela possa ter ajudado aqui, né, como paciente que tinha realmente pneumonia, os níveis foram maiores do que quem realmente não tinha a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, a pergunta que a gente faz é o que a gente deve fazer frente a esse paciente. Nós temos um paciente grave na unidade de terapia intensiva, instável, que piora parâmetros clínicos e laboratoriais, na qual a gente não tem um exame de imagem que possa nos ajudar com relação a saber se esse paciente realmente tem uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, o que a gente faz realmente é introduzir antibióticos para esses pacientes. Então, tratamento empírico nesses casos, sim, a gente faz tratamento empírico
E aqui eu queria discutir algumas coisinhas com vocês. Então, será que a densidade de incidência de infecção relacionada à assistência à saúde mudou? Então, aqui é um comparativo da densidade de incidência de PAV, comparando o mesmo período de 2019 e 2020, nos 2 hospitais onde eu trabalho, que eu tenho acesso aos dados de vigilância epidemiológica da CCIH. Em azul são os dados do servidor, em laranja são os dados do Instituto Central. A gente vê, e aqui eu fiz um compilado, um agregado semestral dos 2 hospitais, que a densidade de incidência não mudou. 5,5 no semestre de 2019, com 5,4 no semestre de 2020. Na verdade, numericamente aumentou sim, mas também o nosso denominador mudou. A gente internou muito mais pacientes graves, o número de ventiladores dia aumentou. Então, muito provavelmente, a densidade de incidência se manteve estável, mas se a gente for olhar numericamente, a gente teve um aumento sim. Outra pergunta que a gente faz, e acho que vai ter muitas sessões aí para a gente discutir isso, é se a microbiologia da pneumonia mudou. Então, aqui também são os dados do Instituto Central, microbiologia dos casos que a gente considerou como pneumonia associada à ventilação mecânica. Nós tivemos 24% de Acinetobacter, 24% de Staphylococcus aureus, 20% de Pseudomonas, 15% de Klebsiella e 17% de outros agentes. Então, se a gente somar aqui, metade da nossa casuística está sendo Acinetobacter e Staphylococcus aureus, e 20% de Pseudomonas. E se eu olhar para os dados do servidor público estadual, nós não tivemos Acinetobacter, tivemos 27% de Pseudomonas aeruginosa, 5% de Staphylococcus aureus, 9% de Klebsiella pneumoniae e 50% o agente etiológico não foi identificado. Então, vejam que a gente vê aqui que o predomínio de acineto, Pseudomonas e Klebsiella se mantém. E aqui no Instituto Central a gente teve 1/4 das nossas infecções por Staphylococcus aureus que a gente está investigando, porque a gente acha que foi um surto em uma unidade de terapia intensiva, apesar da gente ter achado Staphylococcus aureus em outras unidades de terapia intensiva, mas nós estamos fazendo a análise da clonalidade para ver se isso se trata de um surto, porque existem relatos de experiência com influenza de que o Staphylococcus aureus passa a ser um agente bacteriano importante em pacientes com pneumonia viral, mas parece que isso não está se confirmando na COVID. E a outra pergunta seria, o perfil de resistência mudou? Então, aqui também um agregado dos 2 hospitais, a porcentagem de acineto resistente a carbapenêmico 91%, Kleb resistente a carbapenêmico 75%, a Pseudomonas está mais boazinha, 20% de resistência a carbapenêmico, e metade dos Staphylococcus aureus resistentes à oxacilina. Então, na verdade, o que fazer? Qual seria o tratamento específico aí para esses casos de pneumonia associada à ventilação mecânica? Obviamente, o esquema tem que se basear de acordo com os dados da epidemiologia local, mas o guideline da Organização Mundial de Saúde, publicado em maio de 2020, orienta, se o paciente tiver um fator de risco para MRSA ou Pseudomonas, que seria hospitalização prolongada ou história de micro-organismo multiresistente prévio, coletar uma cultura de secreção respiratória, eles orientam o suave nasal à procura do Staphylococcus aureus e um esquema de antimicrobiano com vancomicina e cefepima ou ciprofloxacina, a depender do perfil de resistência do seu gram-negativo. E a descontinuação do antimicrobiano tão logo possível, em torno de 48 horas, para a gente impedir a emergência de bactérias multiresistentes, e essa descontinuação deve ser baseada no julgamento clínico, em culturas negativas ou biomarcadores, como a procalcitonina e a contagem de leucócitos estando estáveis, a gente poderia ter uma maior segurança no descalonamento desses antimicrobianos. Tá bom? Era isso, gente. Muito obrigada. A todos, agradeço aí a professora Eduarda, a professora Mariângela e a Thaís para ter a oportunidade aqui de compartilhar com vocês a minha experiência também. E também estou trabalhando no hospital de campanha do Barradas, que é do serviço do Seconce. Então também tive uma experiência um pouco mais, com menos recurso, né, em hospital de campanha, mas que também a gente conseguiu desenvolver aí, principalmente prevenção das infecções, né. Então,
discutir com vocês agora o tema prevenção das PAVs. A partir de 2005, 2010, a gente teve todos os pacotes de medida para prevenção de infecção hospitalar, e o pacote de medida para a pneumonia sempre foi o mais questionável, né? Porque entre os 4 medidas preconizadas, a gente tinha 2 medidas até que não estavam diretamente associadas à pneumonia, e também pouca evidência que as 4 medidas tinham impacto na prevalência, na incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, só lembrando, né, como evitar pneumonia: não entubar, um desmame precoce e também, sempre que possível, optar pela ventilação não invasiva. Mas como que a gente vai fazer isso nas nossas UTIs de COVID? Lembrando que são pacientes de difícil ventilação, então geralmente estão com sedação profunda, são pacientes bloqueados, com tempo de ventilação prolongado, e também com toda a nossa atenção que a gente tem que ter em relação à equipe, o quanto que a gente consegue proteger a nossa equipe que está lá trabalhando e atuando nas UTIs de COVID. Cada vez mais, então, desde o pacote inicial de medida, todas as unidades, então, vêm adotando várias medidas aí com o intuito de diminuir mesmo a incidência de ventilação associada, de pneumonia associada à ventilação mecânica. E como que a gente, então, consegue customizar isso para nossas UTIs de COVID? Sempre, então, né, todos os... da medida de prevenção de infecção hospitalar mais custo-eficaz e mais barato, então, é a higiene de mãos. A gente não pode nunca esquecer, né, mesmo que a gente seja enxugar gelo, né, falar de higiene de mãos, mas acho que até teve uma ajuda aí do risco de você se autocontaminar, então foi super difundido aí por toda a mídia, a técnica de higiene de mãos, mas a gente tem que lembrar, principalmente, eu acho, antes e depois de calçar a luva, né, que acho que é um momento que a luva sempre dá uma falsa proteção das mãos e com uma sensação de que as mãos estão limpas, quando na verdade não estão. Então, a luva contaminada acaba sendo um vetor. E um outro ponto importante é quando um profissional está no próprio paciente e ele vai ter mais de uma atividade no paciente. Sempre lembrando que a gente sempre deve iniciar pelas atividades mais estéreis, né, menos contaminadas, para mais contaminadas. Então, pensando no dia a dia das UTIs COVID, eu acho que na prática talvez seja uma falha aí, né? Então, são muitas atividades que os profissionais têm que ter com cada paciente e que talvez, então, eles acabam indo de um local mais contaminado, como, por exemplo, higiene íntima, para depois aspiração, e daí, então, ter uma falha aí na higiene de mãos importante, pensando aí para manter a cadeia de transmissão das bactérias. Higiene de cavidade oral, então, é uma coisa que a gente se esforçou bastante lá no hospital de campanha, né, com toda a dificuldade. Então, realmente manter uma higiene de cavidade oral nos 3 períodos, e a gente teve um apoio muito importante da odontologia hospitalar. Então, a odontologia hospitalar faz parte, mesmo no hospital de campanha, da avaliação inicial. Eles têm toda uma habilidade para abrir a boca, para conseguir chegar nos cantos mais profundos da cavidade oral, né? Eventualmente até programar alguma extração, quando tem alguma prótese móvel ou fixa, né? Às vezes até eles acham paciente entubado, eles acham uma prótese, né? O pessoal da odontologia também orienta toda a equipe e eles conseguem também fazer uma avaliação. Então, assim, eles conseguem ver a evolução da equipe em relação à prática de higiene de cavidade oral. Além de também conseguir orientar a gente quais insumos utilizar. Então, a escovinha que tem o clorexidina gel, clorexidina líquido, né? Então, para tentar nos pacientes não entubados, fazer um bochecho à noite. Então, isso foi muito importante a ação em conjunto com o pessoal da odontologia. Lembrando, então, toda a dificuldade, né, da higiene de cavidade oral, porque realmente são vários pontos aí e que acabam colonizando e sendo um grande fator de risco para a pneumonia. Uso de antiácido com parcimônia, né? Então, isso faz parte aí do bando, mas também como que a gente pode evitar do uso de antiácido nos pacientes com infecção por SARS-CoV-2. Lembrando que eles usam corticoide, né, já em doses maiores, e também muitos deles com anticoagulação plena ou anticoagulação até parcial com maior risco de sangramento. É uma coisa que a gente acaba, então, não preconizando e todo mundo acaba fazendo uso de antiácidos.
A dieta enteral. Então, a dieta enteral acho que também é muito prevalente, né? Lembrando até dos pacientes que estão ainda não em ventilação mecânica, né? Mas aqueles pacientes que já estão fazendo uso de máscara com reservatório. Então, pacientes que estão aí pré-tubo, né? Então, tem uma dificuldade deles terem alimentação oral. Então, é optado, então, por dieta enteral. Isso acho que na prática eu nunca consegui entender com todas as equipes de terapia intensiva se realmente tem uma vantagem de ser uma sonda orogástrica, principalmente nos pacientes reservados para os pacientes intubados. Isso é uma prática que os americanos, até já conversei com alguns intensivistas mesmo, eles usam a rotina do dia a dia deles, mas para a gente não, a gente ainda usa a sonda nasoenteral. Muito importante, então, marcar o nível da sonda, né? Lembrar se teve algum deslocamento, ainda mais quando os pacientes, então, vão ser submetidos à prona ou à supina, né? Onde, com toda a equipe movimentando o paciente que tem maior risco, então, de mover o nível da sonda e, com isso, maior risco de broncoaspirar, ficando uma sonda mais alta. Sempre manter a dieta enteral contínua, mas lembrar também de suspender a dieta. Então, muitas vezes no banho, se é um banho mais prolongado, quando o paciente fica mais tempo com decúbito a 10%, ou eventualmente até a zero. Lembrar também no transporte, né? Então, idealmente tentar suspender a dieta no transporte 1 hora antes de mobilizar o paciente ou para a prona ou para a supina, e também no planejamento de extubação. O uso de procinético é uma coisa que a gente acaba fazendo, principalmente nos pacientes distendidos, mas a gente não faz muito na prática. O pessoal da nutrição ajuda a gente também, eventualmente até toda a enfermagem, quando percebe um paciente distendido, e daí a gente então avalia o resíduo gástrico, então até interromper a dieta, né? E também pacientes com uso de altas doses de droga vasoativa, então lembrar de suspender a dieta, porque então acaba que todo o esvaziamento gástrico, então, fica prejudicado. A monitorização, então, da pressão do cuff, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Porque o cuff, então, vai impedir a broncoaspiração de secreções da cavidade oral. Por outro lado, tem estudos que mostram que quando você vai insuflar o cuff, você acaba quando você vai medir a pressão do cuff, você acaba desinsuflando um pouquinho. Então, teria até uma mandracaria para você fazer um T, assim, para conseguir medir a pressão do cuff sem desinsuflar. Então, só lembrando que isso, então, tem trabalhos mostrando que tem até um pouco de prejuízo. Mas muito importante, até para a gente também conseguir manter a pressão positiva, né? Então, o cuff desinsuflado vai prejudicar a ventilação mecânica e também impedir a broncoaspiração. Decúbito elevado, então é muito importante, né? Lembrando que sempre 45 é menor que 30, é melhor que 30, que é melhor que 10. Então, nas situações que a gente tem que mobilizar o paciente, banho, então a gente sempre lembrar de deixar pelo menos um decúbito a 10 graus, né? Sempre a gente tem uma impressão de que está muito mais elevado do que parece, então ter esse hábito de checar realmente qual é o grau que está marcando na cama, tá certo? Atenção no banho. E uma prática que até a gente viu lá na Escola Paulista, né, Edu, não sei se você lembra dessa foto, mas o Trendelenburgo reverso. Então, talvez seja bem importante a gente lembrar dessa prática, porque então você, mesmo no paciente na posição prona, ele consegue manter um decúbito mais elevado. Então, tem trabalhos que mostram assim, que realmente no dia a dia da UTI é praticamente impossível deixar a 45 graus, então na prática a gente bater na tecla de 10 a 30 graus, tá certo? Então, mais uma vez aqui, resumindo todas as nossas medidas, né, para a gente evitar a microaspiração, que seria então o passo inicial aí para a gente colonizar o trato respiratório inferior e evoluir com pneumonia. Uma outra prática que a gente tem menos frequente, muito menos disponível, seria a aspiração subglótica, né? E também as cânulas impregnadas com prata. Talvez isso nos pacientes com uma ventilação mais prolongada, talvez tenha um fator protetor. Por outro lado, não é disponível na grande maioria dos hospitais. Despertar de ar. Então, é uma prática que a gente sempre preconizou muito antes da pandemia do SARS-CoV-2, mas realmente nos pacientes com Covid a gente tem maior dificuldade, porque são pacientes que estão com uma analgesia mais profunda, estão sedados mais profundo e muitos deles com bloqueio muscular.
Só que lembrar que quando eles despertam bastante agitados. Então, a gente tem que também pensar na transição, porque foram pacientes que tiveram um tempo mais prolongado de ventilação mecânica, então talvez até façam alguns graus de abstinência. Então, a gente sempre lembrar desse delírio hiperativo que eles acabam tendo quando a gente desliga sedação e analgesia. Por quê? Para a gente evitar a extubação acidental quando tem maior risco de broncoaspiração. Todos os cuidados, então, que a equipe da fisioterapia ajuda muito a gente, né? Então, eles que ficam lá no dia a dia, então, assim, até o bundle de prevenção de pneumonia é realizado pela equipe da fisioterapia, tá certo? Então, idealmente, a troca diária de filtro, que algumas instituições também optam por trocar a cada 48 horas, mas sempre lembrar, então, que na presença, se o filtro estiver úmido, se tiver muita secreção, então a gente tem que realmente trocar o filtro, porque às vezes até dificulta a ventilação mecânica, né? O TraqueCare, que foi uma coisa que a gente sempre tentou preconizar, mas que agora, então, com a pandemia, ficou muito mais disponível, né? A gente preconiza uma troca aí de 72 horas, e também, às vezes, nem sempre viável, algumas instituições deixam mais tempo até por medida de custo, né? O pessoal da fisioterapia também tem bastante atenção no circuito da ventilação mecânica, né? Porque a gente não tem um tempo estabelecido de troca, mas se tiver condensação, sujidade visível, a gente optar pela troca, tá certo? E também nos pacientes com ventilação do Covid, por toda a dificuldade, então se evita uma modificação ativa, porque então isso acaba saturando mais o filtro, e toda a troca do filtro você tem que abrir o circuito, e muitas vezes dificulta então a ventilação do paciente. Então, a umidificação ativa é uma coisa que é bem evitada. Em relação, então, às técnicas de aspiração, né? Então, lembrando, né, assim, acho que a equipe da Fisio, né, a gente teve aí nessa pandemia um monte de prazer, porque várias pessoas, então, residentes, toda a equipe multi trabalhando em conjunto, isso foi muito interessante. E a Fisio, então, com um trabalho aí extenuante, né, que não pouparam esforços para nada, mas lembrando que às vezes são gente sem experiência, né, então o pessoal da Fisio mais especializado em fisiomotora ou sem prática de UTI, então toda a técnica de aspiração da fisioterapia, mesmo com a facilidade do TraqueCare, que deixa um sistema mais fechado, mas isso realmente ser treinado. E até mais recentemente tem trabalhos que mostram que você fazer uso do soro fisiológico talvez aumente a quantidade de colonização, porque você acaba modificando. Mas sempre que se fizer uso do soro fisiológico, ter todo o rigor para abrir a ampola e já usar com técnica séptica. Algumas vezes você vê a Fisio deixando as seringuinhas todas montadas, o que talvez predisponha aí colonização e uma possível fonte aí de um surto. Todas as medidas, então, da unidade de higiene e limpeza, né? Então, lembrando que ao redor do paciente são local aí que tem muito risco de contaminação, né? Então, o respirador, a bomba, a grade, né? Tudo isso a gente brinca que é campo minado, né? Então, isso tudo está colonizado por paciente, tá certo? E também cabe a gente facilitar a limpeza concorrente e a limpeza terminal, que é realizada pelo pessoal de higiene e limpeza. Então, tudo que a gente conseguir deixar bem organizadinha a nossa unidade, o menor número de material, aquele material que realmente vai ser utilizado para o paciente, tudo isso facilita muito a limpeza concorrente e a limpeza terminal. Uma coisa que eu gosto de falar é que sempre aquelas aguinhas, então tudo que tiver úmido ao redor do paciente, a gente ter esse hábito aí, que o pessoal da enfermagem já tem muito mais do que médico, né? Mas a gente ter esse olho para fricção com álcool a 70%, eventualmente qualquer antisséptico aí, né? Biguanida também, quaternário de amônio, que foi muito utilizado também, mas a gente ter esse olhar para essa limpeza concorrente aí, que às vezes é feito pelo pessoal da enfermagem. Lembrar da troca do leito a cada 15 dias, né? Então, às vezes, pacientes, às vezes, com tempo de internação longo, ou se não, pacientes com hipoxemia grave, que a gente evita mobilizar o máximo possível, então às vezes a gente não consegue a troca do leito para ter a limpeza terminal, tá certo? E sempre que trocar de paciente, então, reforçar a limpeza terminal pela equipe de higiene e limpeza.
Profilaxia para TEV, então, né, que também sempre foi bem preconizado aí como medida de prevenir complicações, não tanto propriamente de pneumonia, mas ela já é bem intensificada nas UTIs de Covid, até como parte aí do tratamento da Covid. Técnicas de inalação, né? Então, isso aqui, lembrando mais, até a gente sempre teve o cuidado, o rigor da solução salina, também estéreo, etc., mas talvez a inalação menos indicada por conta da gente proteger toda a nossa equipe, né? Nos pacientes em ventilação mecânica, a gente tem o circuito fechado, e pacientes sem ventilação mecânica, a gente, então, opta, então, pelas bombinhas, né, os inaladores pressurizados, e até com a câmara, que é o espaçador. Então, a gente evita de fazer a inalação, então, com soro fisiológico pelo risco de aerosolizar, então, mais o COVID, o SARS-CoV-2. E o uso de antimicrobiano, então. Então, também, por tudo isso que a Thaís já falou, né, a gente tenta evitar uma pressão seletiva aí de uso de antimicrobiano. Mas como que a gente, então, faz nesses pacientes que são super graves, né? Então, eles chegam com a pneumonia pelo SARS-CoV-2, com uma destruição do parênquima muito extensa, que pode se apresentar, então, como vidro fosco ou condensação, né? Então, você tem toda aquela destruição do parênquima. Eu gosto de lembrar, Maria Ângela, da professora da pneumo da Unicamp, né, que falava que o pulmão tem o tamanho de uma quadra de tênis, né? Então, com a infecção pelo Covid, pelo SARS-CoV-2, a gente tem muita destruição do parênquima, né? Então, que é o que descrito aí pelos laudos da radiologia, acima de 75. E o que quer dizer essa destruição de parênquima num paciente já colonizado? Porque aqueles pacientes pneumopata crônico, eles têm um pulmão estéril, né? Então, eu ainda tenho um pouco de dúvida o quanto que a gente, talvez em alguns pacientes selecionados, a gente tivesse que entrar mais precocemente com o uso de antimicrobiano. Lembrar também daqueles pacientes que ficaram pré-ventilação mecânica, ou pré-tubo, que eles ficaram com a glote, com a prega vocal totalmente aberta, né? Então, eles estão fazendo esforço respiratório muito maior, com um risco maior de broncoaspiração. Alguns pacientes até com rebaixamento de nível de consciência, alguns dos nossos pacientes com a cavidade oral muito mal conservada, né? Então, todas essas situações, então, a gente também entender um pouco mais, porque eu não sei o quanto que já não vem uma infecção colonizada até de entrada, antes até da intubação. Mas, claro que a gente tem que ter muito cuidado e parcimônia, porque sempre o uso de antimicrobiano está associado à resistência, efeitos adversos, né, que a gente até vê aí com a azitromicina, diarreia, que também é muito prevalente nesses pacientes, né, não sei se pelo uso da dexametasona, não sei se até pela própria infecção do Covid, né, que a gente sabe que tem um acometimento do trato gastrointestinal, e lembrar também de custo de antimicrobiano, que sempre é um custo a mais, se for desnecessário, então, se a gente puder evitar, sempre é melhor. Então, só reforçando, né, que a gente não, para todos os pacientes, como protocolo que a gente vê em muitas instituições, a gente do controle de infecção, às vezes não consegue controlar, né, todos desde o início, né, todos os pacientes que chegam desde a porta, então a gente deve evitar aquele carimbão de ceftriaxone e ácitro, mas então só com minhas ressalvas aí dos pacientes que talvez maior risco de desenvolver aquela necrose pulmonar e pneumonias. Eu lembro de um caso que foi bem emblemático que a gente teve, então um paciente ele foi intubado, recebeu ceftriaxone e ácitro, no início a gente tirou precocemente, só que depois de 2 semanas ele teve um abscesso pulmonar. Então era um paciente idoso, provavelmente já EDP-ocítico, dente mal conservado, etc. Então realmente, onde depois ele evoluiu com abscesso pulmonar de 10 centímetros. Então foi uma complicação, teve que precisar de uma cirurgia, né? Mas é claro que não justifica a gente fazer antimicrobiano para todo mundo. E lembrando até que, assim, como o uso está sendo muito maior de antimicrobiano, dessas séries de casos que a Thaís mencionou para a gente, os pacientes já faziam uso de antimicrobiano e mesmo assim evoluíram com uma infecção bacteriana secundária e daí sim com um maior risco de bactérias multiresistentes. Lembrar aqui um dado bem importante que a gente não consegue fazer e talvez nem tenha indicação de fazer a vacina para os pacientes internados, né? Até a gente pensar que a infecção pelo SARS-CoV-2 cursa com uma imunodeficiência, né? Então a gente tem uma linfopenia bem grave, né? A gente nem saberia avaliar
a resposta para a vacina, mas eu acho que vai ser muito importante a gente lembrar de todos os pacientes que tiveram alta, porque muitos desses pacientes ou já teriam até indicação prévia de vacina de antipneumocócica e de influenza, e alguns deles vão evoluir com pneumopata crônicos. Então, a importância da gente lembrar das vacinas para esses pacientes, depois para fazer no momento de alta, depois de 1 mês, 3 meses, pós-alta dos serviços das unidades de Covid. Sempre lembrando, então, né, que acho que todo mundo aí pensa na pneumonia, porque a pneumonia é dos diagnósticos de infecção hospitalar, é o diagnóstico com menor acurácia, com menor sensibilidade e especificidade. Então, a gente, se quiser zerar a pneumonia, a gente, então, acaba considerando tudo mais traqueobronquite. Se a gente quer reforçar o nosso diagnóstico, qualquer secreção traqueal já pode ficar mais próximo do diagnóstico de pneumonia. Então, realmente, é o mais difícil da gente realmente garantir a qualidade no nosso serviço. Então, acho que várias medidas que a gente já vinha estudando antes do Covid, a gente tem que lembrar. E quais são elas? Então, uma possibilidade aí que sempre nunca ficou na dúvida é: será que vale a pena a gente então usar um antisséptico, até com colistina, na cavidade oral, e mais ainda, né, a descontaminação do trato gastrointestinal. Então, teve esse trabalho que mostrou aí que realmente teve uma redução na mortalidade, mas foi um trabalho que foi feito na Holanda, que nunca a gente conseguiu reproduzir. Lembrando também que eram unidades com menor taxa de resistência. Então, o que isso cabe para a gente também não sabe dizer. Então, já fazer o uso de cefotaxima, se não me engano, que foi nesse trabalho, para todos os pacientes. Então, a aspiração subglótica, né? Então, entre as cordas vocais e o cuff, né? Será que a gente tem essa aspiração contínua? Então, que é um insumo mais caro e que talvez valha a pena para os pacientes com intubação mais prolongada. O mesmo também para os tubos já impregnados com antisséptico, né? Como, por exemplo, impregnado pela prata. O tipo de ventilação, né? Então, a gente sempre achou que ventilação protetora, né? Então, PSB sempre foi ventilações não espontâneas, tiveram maior risco de eventos, né? Então, a gente sempre preconiza a ventilação espontânea, mas lembrando que para os pacientes da COVID, tem um risco maior, porque muitas vezes eles na transição vão ter um esforço, um drive respiratório muito maior, que então não compensa, né? Então, esses pacientes trouxeram novas modalidades de ventilação. Balanço hídrico, então, é uma coisa que é bem enfatizada por todos os intensivistas para a gente manter um um paciente mais enxugado, sem sobrecarga de volume no pulmão. Aqui também mais ou menos. A sedação, então, que a gente também, antes das UTIs COVID, a gente sempre preconizou um despertar diário, suspender a sedação e o uso da dexametordomidina assim, como protetor, mas infelizmente nos pacientes com COVID a gente não consegue manter, para facilitar a ventilação, a gente não consegue deixar eles mais despertos com Ra0, -1. Porém, o uso da dexametordomidina é muito importante nessa transição do paciente que está bloqueado com sedação profunda e que então vai despertar, para ele despertar mais confortável, sem delírio. Mais uma vez, balanço hídrico, né? Então, trabalhos que mostravam antes da COVID até a gente conseguir monitorar sobre a sobreposição de volume, a reposição de volume com BNP. Então, é um exame também pouco disponível, um pouco mais caro, né? Então, mas que talvez ajude aí no balanço hídrico. Outra coisa que, infelizmente, a gente não tem é o peso do paciente, né? Que eu acho que ajuda mais também no balanço hídrico. Então, as camas com peso, né? Que talvez facilite no rigor aí do balanço hídrico. E lembrar, então, de todo esse checklist, de tudo que eu falei, mas que na prática, mesmo lá no hospital de campanha, a gente consegue, com o pessoal da fisioterapia, avaliar e realmente a gente conseguiu, nesses 2, 3 meses, a gente ver uma melhora e toda a equipe, mesmo ainda numa curva de aprendizado, né, porque muita gente nova chegando no serviço, a gente conseguiu ver uma melhora. Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês e obrigada. Mariângela, eu acho que o som dela não ressuscitou, não teve jeito. Ai, meu Deus. Sem problema, Mariângela, imagina, querida.
Sem problema. Eu vou tocando aqui as perguntas. Se voltar seu som aí, você assume o posto aí. Bom, excelente, né? Obrigado, Thaís. Obrigado, Maria Cláudia. Eu acho que excelentes exposições. Eu só queria, Thaisinha, uma provocaçãozinha aí de algumas coisas. Sabe que hoje eu também dei uma aula de PAV com o pessoal do IHI, né? Porque exatamente estão preocupados aí com essa questão do aumento, né, da incidência de PAV nas unidades Covid, como é que isso vai impactar os indicadores. Então, tem toda uma discussão em cima disso. E é difícil, né? É uma situação muito difícil com esses pacientes, né? O diagnóstico e formas de que você consiga definir. Então, acho que uma questão interessante, porque, assim, pelo quadro clínico, é muito difícil diferenciar aquele paciente que já está em UTI, evoluindo pelo Covid, ou uma infecção secundária. A maior parte você não consegue também, como você citou na sua apresentação, levar para fazer uma tomografia, para ver a evolução da imagem. Isso é a raridade, né? É um ou outro paciente. Na prática, além do que, né, transportar esse paciente, risco de contaminação, tem todo um conjunto de coisas aí que dificultam bastante. Mas sabe que a gente discutiu lá, eu sugeri duas coisas que eu achava, queria ver sua opinião aí para colocar as coisas, né? Primeiro, no diagnóstico de PAV, uma das questões é aquele paciente que eventualmente está evoluindo bem da COVID, está melhor, né? Está evoluindo bem, o quadro está mais estável e, de repente, tem uma piora rápida durante a evolução. Então, essa é uma questão que talvez fosse importante, talvez a gente considerar que poderia ser da PAV, né? Quer dizer, ou alguma coisa adicional, né? Alguma coisa mudou o percurso desse paciente que estava na UTI. E o segundo, que onde que eu também fui atrás e discuti, tem muito pouca coisa de PAV em COVID, né? Porque, obviamente, é uma doença mais recente e poucas publicações. Mas tem uma publicação interessante do Critical Care, que eu vi lá a discussão deles, e uma das coisas é realmente você ir atrás do agente etiológico, né? Porque, tudo bem, pode ser só colonização, tudo mais, mas a gente valorizar, porque é óbvio que broncoscopia, ninguém vai fazer broncoscopia nesse paciente, mas que você valorize, né, o aspirado endotraqueal quantitativo. Então, eles estimulam muito, né, de você, nesse paciente que está dentro de um percurso e dá uma piorada, você investir na procura do agente etiológico com cultura quantitativa. E me pareceu interessante isso. E outro para a prática geral de controle de infecção, também, que você faça um indicador de COVID, né? Que você separe do restante dos pacientes. Porque você, por exemplo, você mostrou sua série histórica lá do Instituto Central e do HC, né? Do HC e do servidor. Tudo bem, no seu caso não mudou muito. Na Escola Paulista mudou, né? Claramente mudou. A gente tem mais PAV, mudou os agentes etiológicos que a gente tinha melhor controle, hoje aumentaram também, a cineto aumentou. Então, isso realmente nos preocupa bastante, né? Porque também tem uma questão do próprio profissional, porque ele de luva, ele se sente mais protegido, né? Está de avental, luva, óculos, face shield e máscara, né? O óculos, o face shield, aquela coisa, gol. Quer dizer, ele está todo em defesa lá, entretanto, ele se movimenta, né, dentro da unidade, que parece que tudo é uma coisa só, né? E a gente contratou muitos funcionários provisórios, né, durante a pandemia, novos leitos, muita gente sem treinamento adequado. Então, esse é um outro problema que a gente está enfrentando. Então, o que você acha, Thaís,
do diagnóstico e da questão de ter um indicador específico para a COVID? Então, Edu, o diagnóstico eu acho super complicado. Foi, como eu comentei, já era ruim, né? A gente já tinha um critério de definição muito ruim para a PAV. E agora com Covid ficou pior ainda. Então, quer dizer, todos os critérios que a gente utiliza, tudo pode ser a complicação de Covid. A gente discutiu bastante se a gente iria tentar adaptar alguma coisa para tentar melhorar a acurácia do diagnóstico da PAV para a gente poder fazer uma notificação que não fosse uma super notificação. Mas a gente falou assim, não, o que nós vamos utilizar? A busca diária da piora da relação PaO2-FO2, que é o evento adverso relacionado à ventilação. Maria Cláudia fez tese nisso. Muito difícil de coletar o dado. Então, você imagina isso no Instituto Central, onde a gente passou de 100 leitos de unidade de terapia intensiva para 300 leitos de unidade de terapia intensiva. É impossível a gente ficar buscando diariamente a piora da relação PaO2-FO2 ou o aumento da necessidade de oxigênio para a gente tentar fazer os novos critérios do CDC. Então, o que a gente pensou? A gente pensou, não, vamos manter os nossos critérios, vamos investir no diagnóstico etiológico. Então, o doente que tinha 2 critérios com o raio-x que a gente achava que era uma pequena piora, mas que coletava a cultura de secreção traqueal, e a gente começou a trabalhar com a procalcitonina, que eu acho que ajudou bastante. Você vê que eu apresentei os dados preliminares, mas eles não estão fechados. Eu não sei se diminuiu a mortalidade, mas a gente conseguiu, com 2 coletas de procalcitonina, tirar o antibiótico e até convencer o intensivista, que é como você falou, intensivistas vieram de fora para trabalhar no HC e que começaram a prescrever pesado para esses pacientes. Então, o doente, às vezes, no 2º dia de ventilação mecânica, já estava com vancomero e polimixina, porque tinha uma piora clínica e laboratorial importante, mas a gente conseguiu, com 2 que tem uma pergunta aí no chat, a curva da procalcitonina. Então, a gente, quando tinha diagnóstico de PAV, a gente coletava a procalcitonina, o resultado saía no mesmo dia, e no dia seguinte repetia de novo a procalcitonina. Se a gente tinha discrepância, mantinha o antibiótico, mas se tinha 2 com valores muito baixos, suspendia o antibiótico, e obviamente 2 com valores muito altos, a gente mantinha o antibiótico. Quando tinha uma baixa e uma alta, a gente colhia uma 3ª procalcitonina com um intervalo de tempo um pouquinho maior, depois de 3 dias. E aí, quando eu fui preparar a apresentação para ver se houve realmente a mudança na densidade de incidência, o Instituto Central, esse período é só Covid. Então, eu já estou separando as unidades Covid, talvez só tirando fevereiro da análise, porque fevereiro a gente ainda não era Covid, mas a partir de 15 de março virou Covid. Então, o que eu estou comparando, eu já estou separando o Covid do 2019, que era não Covid. Mas por que para a gente não mudou, Edu? Porque nós passamos de 100 leitos de terapia intensiva para 300 leitos de terapia intensiva. Então, quando você olha os números, a gente tinha 10, juntando todas as UTIs, 10 PAVs, 12 PAVs, a gente passou para 25 PAVs, 30 PAVs, só que o meu denominador também aumentou, porque desses 300 leitos de UTI, a taxa de utilização de ventilação mecânica chegou a ser 90%. Então, quer dizer, o número de ventilador dia, então, acaba diluindo. Então, quando você compara os 2 períodos, a densidade está a mesma. E no servidor foi a mesma coisa. Eu tirei, a gente tinha 3 UTIs, nós passamos a ter 4, sendo 3 Covid e 1 não Covid. A não Covid está fora dessa análise, eu tirei essa análise. Então, o que eu estou mostrando de 2020 é só Covid. O que é que a Covisa está pedindo para a gente fazer? A gente está preenchendo a planilha separada Covid de não Covid para a gente não ter que realmente diluir essas taxas em UTIs que não são Covid. O que eu acho que mudou? O nosso perfil de resistência não mudou. O que eu acho que mudou, a gente começou a ter Staphylococcus aureus que a gente não tinha em secreção traqueal. E o que a gente começou a ver é a cultura da secreção traqueal polimicrobiana. Por quê? Porque as fisioterapeutas estavam coletando a cultura de secreção traqueal do TraqueCare.
que era um traquicare que a gente passou a trocar com uma periodicidade maior, até porque teve um período que faltou o dispositivo e a gente também não ia ter. Então, em vez de deixar o paciente com o sistema de respiração aberta, a gente prolongou o uso do traquicare, só que o que a gente começou a ver? 3 agentes, 4 agentes na secreção traqueal. Aí a gente pediu para a físio, quando fosse coletar a secreção traqueal, tirar o traquicare só para coletar a secreção traqueal e para a gente tentar diminuir o grau de colonização que a gente estava enxergando. Então, o que eu acho que mudou realmente no HC foi Staphylococcus aureus, mas foi, como eu falei para você, acho que foi um surto. A gente está analisando a clonalidade, a gente está com 1/4 das PAVs por Staphylococcus aureus que a gente não tinha. Em compensação, no servidor, a gente não achou nenhum Staphylococcus aureus em secreção traqueal. Então, quer dizer, hospitais com características semelhantes, um apareceu, o outro não apareceu. E também fui buscar isso na literatura, não tem essa relação de aureus com Covid, como tem essa relação de aureus com influenza. Você acha com influenza relatos de casos, séries de casos aumentando aureus com pacientes em UTI com influenza, mas eu não achei, pelo menos não tem até publicado com o Covid. Então, a gente está com o multiresistente nos 2 hospitais. O Acineto é resistente, a Kleb 50% é resistente. Então, mas isso é o que você falou. Eu acho que as pessoas abusam no uso do antimicrobiano pela gravidade do paciente. Então, assim, medo, né, de perder o paciente por uma complicação bacteriana, e isso que você falou, enfermagem, fisioterapeutas, equipes inexperientes, com doentes muito graves. Então, a gente também teve aumento de infecção de corrente sanguínea por perda de catéter, manipulação inadequada, e o que você falou, a pessoa dilúvio mental esquece, né, das desinfecções. Então, acho que a gente precisa de um tempo maior aí, fazer talvez um agregado de hospitais para a gente tentar ver se as IRAs realmente que aumentaram, mas eu acho que a gente tem que contabilizar isso também. O nosso denominador aumentou também, né? Olá, Claudinha. Bom, muitos elogios aqui, né, nas apresentações. Maria Cláudia, 2 questões aí, acho que a primeira delas, você tem visto nas unidades, sei lá, no hospital de campanha, ou mesmo alguns outros locais, a relação com tuberculose? Você tem observado essa relação? E outra também, em termos de etiologia, aspergilos, né? Você tem observado um aumento de aspergilos nesse tipo de infecção? E eu vi lá que você colocou a troca dos filtros, né, cada 24 horas. Existe uma tendência de aumentar esse intervalo se o filtro estiver funcionante, né, se não tiver sujidade, e mesmo porque nessa época de pandemia esses equipamentos sumiram do mercado, né? A exemplo do TrackCare, a gente teve uma tendência de manter por mais tempo, né, nos pacientes, porque exatamente pela falta. Agora, eu achei um intervalo muito curto, 24 horas, os filtros. É essa a recomendação mesmo? Então, essa logística, né, que foi totalmente malucada, né? Então, realmente, não faltou filtro lá, porque até da experiência do HC deixava por mais tempo, às vezes até deixava até saturar, né? Então, lá não faltou e nem o TrackCare. Conseguiu. Mas só complementando um pouco o que a Thaís falou, eu acho 3 coisas, né? Primeira coisa, assim, que nos estudos de necrópsia, a gente tem uma pneumonia bacteriana. Então, a gente não tem muita dúvida que vai surgir aí ou uma infecção já desde o início, antes da intubação ou pós-intubação. Na prática, a gente vê, então, a partir do 7º, 10º dia, até o 14º, até o 20º dia, então, aquela sepse viral mesmo, né? E o pessoal da físio fala bem direitinho, olha, o paciente não tem secreção. Então, a gente se perde, porque o paciente tem leucocitose, às vezes até pelo uso da dexametasona, ele tem um PCR elevado pela própria infecção da Covid, mas não tem muita secreção no tubo. Daí, depois da segunda semana entubado, depois de uns 10 dias entubado, a físio começa a reportar. E é quando, daí, muitas vezes você vê uma queda no PCR e depois aumenta um pouco.
Isso tudo é claro que fica essa impressão, né? A gente também quer ver lá com o pessoal da anestesiologia, né, Thaís, de entender um pouco mais, mas só para deixar a Thaís um pouco mais confortável, nem o Complas também não está convencido que ele me mandou um e-mail, né? Ele não está convencido de que que o evento vai ter algum impacto no Covid, porque quando a gente vê, então, o uso da fração de oxigênio, ou se não, né, FiO2 e do PIP, então, é muito alterado aí em toda a ventilação mecânica dos pacientes infectados, do paciente da Covid. E mais um outro último detalhe, é que a coleta do aspirado traqueal, infelizmente, né, Edu, que eu também sempre falo com o Edu, eu não sei o quanto a gente não deixa de fazer cultura dos fastidiosos, então, pelo menos o pneumococo, que a gente nunca vê, né, mesmo numa fase mais precoce das PAVs, né, e também o quanto que a gente não acaba fazendo cultura daquilo que está colonizado, né, e lá no hospital de campanha, a gente teve todos os agentes, teve enterococo, na hemocultura, teve Klebsiella KPC, teve Klebsiella ISBL, teve Pseudomonas, acineto, né? Então, talvez a gente precisava entender um pouco mais essa hiperendemicidade de KPC, de acineto, eu não sei o quanto que a gente coleta tão corretamente e não seja mais colonização do que propriamente o germe que está infectando na pneumonia no trato inferior. Não sei se pode falar. Em relação à tuberculose, teve um caso, 2 casos lá com diagnóstico de tuberculose. Um caso, na verdade, era uma tuberculose ativa, então que complica mais ainda, né, a infecção pela Covid. E um outro caso que foi super interessante, que ele tinha, então, uma sequela de tuberculose, tinha a infecção do SARS-CoV-2 e o TEP. Então, foi um paciente super complicado. Só isso. A gente ficou na dúvida quanto que era uma tuberculose ativa, quanto que não era. Ele não tinha secreção 0, ele não chegou a ser entubado, esse paciente, mas foi interessante que o residente me deu uma tomografia prévia dele, então a gente viu que ele já tinha muita sequela, né? Então é uma outra coisa para a gente pensar, até porque a gente está com o uso de dexametasona, né? Olhando aí nas co-infecções, teve até um relato, não sei se você viu, né, Thaís, de pneumocistose no paciente não imunossuprimido com diagnóstico de pneumociste junto com a Covid, né, porque eles fazem, às vezes, umas linfopenias super importantes, né? Não sei se vocês viram aí nos casos. Claro. Vamos dar isso. Então, deixa eu só fazer um comentário. Essas outras co-infecções que não bacterianas são muito raras, né? Estou vendo que também tem algumas perguntas perguntando de fungos, também da tuberculose aí que a Maria Cláudia respondeu. Aquela meta-análise, só 3 estudos mostraram co-infecção fúngica e menos de 1%. E a mesma coisa, assim como a gente tinha o racional da aspergilose pós-influenza ou em doentes intubados com influenza, ou talvez a gente não esteja procurando, mas eu acho que a gente está, porque tanta secreção traqueal que se tivesse aspergillus, talvez a gente tivesse encontrado, mas talvez não tenha essa correlação tão nítida como foi visto na aspergilose pós-influenza. Lembrando que, como a Maria Cláudia falou, os doentes estão tomando corticoide, e o corticoide pode ser um fator aí para o desenvolvimento de infecção fúngica. O que a gente tem visto, que eu acho que vocês têm visto muita infecção da corrente sanguínea, que talvez eu acho que não é só do catéter, eu acho que esses pacientes estão translocando bastante de trato gastrointestinal. Então, a gente também não vai ter como fazer essa diferenciação, porque a gente vai acabar jogando a culpa como infecção primária de corrente sanguínea, mas muitas das vezes eu acho que é translocação e não realmente a culpa do catéter, mas a gente não vai ter como fazer essa diferenciação, infelizmente. Concordo com você, Thaís, concordo com você. A gente tinha assumido o enterococo da corrente sanguínea lá da UTI e cresceu muito. Onde está esse enterococo? Está lá no intestino, né? Translocando, né? Tem tudo a ver com a fisiopatogenia da Covid. Realmente é uma questão importante aí. E tem muito paciente renal também, com insuficiência renal, né? Diálise, né? Catéter. Onde aumenta também a incidência do enterococo, né? São 2 fatores importantes aí na evolução. Eles têm um picoscópio pelo opioide e depois vem a diarreia, né? Então, eu vi bastante paciente com diarreia.
Teve uma pergunta aí no chat se a gente estava considerando epidermides, enterococo e cândida em secreção traqueal. A gente não está, tá? Então, a gente continua com as mesmas regras. Se a gente acha em secreção traqueal no paciente COVID, a gente não joga isso como agente causador de PAV. Perfeito, é isso mesmo. Fiquei na dúvida de que foi uma opinião, assim, a imagem também é muito difícil, né, Thaís, assim, porque raio-x a gente não consegue seguir esses pacientes, né, mas foi um paciente que ficou clinicamente com diagnóstico de pneumonia e veio a secreção traqueal um enterococo e hemocultura com heterococo, né, então pode ter sido só coincidência da translocação, mas eu acabei atribuindo ao agente etiológico, né, fiquei na dúvida também. De toda forma, o uso de antimicrobianos nesse paciente é muito extenso, né, desde a chegada dele. Esse é um problema sério, né? Quinolona, né? Muitos lugares já em casa começa com quinolona, é um problema. Né? Sem dúvida, a seleção é muito importante. Tem uma pergunta aqui que fizeram aqui no chat a respeito se não seria melhor usar levofloxacina no lugar de macrolide, considerando que as meta-análises mostraram micoplasma e pseudomonas aeruginosa. Eu acho que se a gente for pensar na pseudomonas, a levo pode ser uma opção, mas eu acho que a casuística é tão pequena, com um número tão pequeno de co-infecção com a pseudomonas, que eu acho que talvez não vale a pena. Eu acho que o macrolídeo só pode ser suficiente para as infecções moderadas, né? Para as infecções leves que estão em casa nem precisa, mas nas internadas com mais de 50% de comprometimento pulmonar, talvez a gente começou com ceftriaxona e ácido ceftriaxona e clárito, mas a gente pode rever isso também, porque a co-infecção é muito pequena, isso muito provavelmente é COVID do que uma superinfecção. E me assustou quando eu vi a meta-análise tamanho micoplasma ser o primeiro agente bacteriano, como eles fizeram esse diagnóstico? Era secreção traqueal, era sorologia, né? É difícil você estranho, estranho, né, Edu? Você não acha também? Achei estranho. Eu também vi esse trabalho, tem um outro trabalho que vê agente etiológico de PAV, mas qual foi o critério diagnóstico, né? Eles não fizeram, quer dizer, é difícil essa afirmação categórica dessa situação. Protegido, eles têm a micro, às vezes, nesses hospitais grandes, né, americanos, eles têm um super investimento na micro, né? Então, acho que eles acabam recuperando mais que a gente. Mas o problema não é isso, Claudinha, o problema é o tipo de paciente. Como é que você assegura que ele está com PAV? Como é que esse paciente você faz o diagnóstico de PAV? Né? Quer dizer, qual o critério? Tudo bem, se eu utilizar critério clínico e isolar um agente, ou mesmo que eu faça radiologia nesse paciente, faça uma tomografia de controle, eu não posso afirmar isso. Né? É inviável essa afirmação, a não ser que você utilize esses critérios, mas, no mínimo, você tem que colocar uma dúvida, mas não que esses seriam os agentes relacionados à PAV. Eu realmente não acho isso convincente, não. Né? Eu também não. Eu achei muito estranho ter o micoplasma como primeiro agente de co-infecção. Bom, pergunta aqui do chat, que foi uma situação que eu vivi. Então, assim, teve um plantão que a equipe ficou super revoltada, queriam proibir o uso de ventilação não invasiva. E daí, então, foi toda a discussão, falando que, na verdade, a gente estava lá, protegido, com face shield, etc., né? Todo mundo fazendo parte do mesmo risco, né? Então, a equipe, então, noturno, né? Vem querendo proibir mesmo a ventilação não invasiva. Mas aí agora tem trabalhos novos mostrando que desde o catéter de O2 você tem o risco de aerosolizar. Então, eu acho bem interessante esse contínuo, né? Então, assim, até dar aula, né, Edu, falar mais com voz alta, tudo isso você tem um risco sempre iminente de aerosolizar as secreções respiratórias e transmitir mais o SARS-CoV-2. Por outro lado, a gente sabe que a principal transmissão é gotícula, né? Então, por mais que algumas situações você tenha maior risco, eu acabei convencendo, depois até, se a pessoa que perguntou me der o e-mail, eu posso até mandar o trabalho que mostra, então, que o próprio catéter de O2 também aerosoliza. Então, a gente teria que evitar de tratar esses pacientes, né? Então, já que a gente se dispôs a manter a VNI, né?
Mas a pergunta é VNI específica, né, Maria Cláudia? Acho que a pessoa está perguntando o risco da VNI. Então, eu sou segura em fazer VNI no paciente, estando todo mundo com N95. Tem aquele outro trabalho que mostra a distância que a VNI percorre, não chega a 1 metro. Então, quer dizer, né, eu acho que é benefício para o paciente a VNI, você postergar uma ventilação, ou mesmo pós-extubação, a VNI para esse paciente, você protegendo o profissional de saúde, né? Não, com certeza, com face shield e com a N95, mas estão mostrando que outras práticas também aerosolizam, às vezes, mais do que a VNI. Ah, ok, entendi. Você está comparando outras práticas com a VNI. Bom, pessoal, são 9h30, já deu o nosso prazo. A Mariângela, coitada, ficou aí está com dificuldade lá no som do computador. Essa é a desvantagem da gente, às vezes, online, né? Algumas variáveis que a gente não consegue trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, aí, durante toda a apresentação, a gente teve em torno de 180 participantes. Agora estamos aí, o pessoal já está saindo, né? 124, 125, mas é muito legal, né? Onde numa terça-feira a gente conseguiria reunir tanta gente assim numa discussão de infecção de via respiratória no ambiente hospitalar. Eu acho que é muito legal isso. Bom, gente, obrigado aí a participação de todos. Temos aí uma atividade na próxima semana, né, que é muito interessante, né, que nós vamos conversar um pouquinho o que aconteceu com a microbiota hospitalar em tempos de Covid-19. Então, vamos falar um pouquinho a emergência de bactérias multiresistentes. A Thaís já iniciou essa discussão. E depois temos aí o professor Arnaldo Lopes Colombo, que vai falar das infecções fúngicas. Então, aqueles que estão preocupados aí com as infecções fúngicas, fizeram perguntas, terão oportunidade na próxima terça-feira discutir aí com os palestrantes. Gente, obrigado. Mariângela, obrigado. Maria Cláudia, Thaís, obrigado aí por estarem com a gente.